Olá, olá, boa noite, boa noite. Começando mais uma live, né, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está assistindo essa live no gravado, eu peço a gentileza de você deixar o seu like ou então o seu dislike. Você decide, tá? E deixar os seus comentários aí para eu saber como que você acha que a nossa sala de bate-papo está ajudando você, tá? Então, deixa os comentários aí para mim. Já vou entrar aqui também no Instagram. Vamos lá para o Instagram também, chamar os amigos de lá, né? Quem gosta assiste no Face, quem prefere assiste no Instagram. Boa noite, gente. Começando mais uma live aqui, né? Mais uma live. Então, olha só, coloca para mim de que cidade vocês estão acompanhando essa live. Não precisa ser a cidade que você mora, a cidade onde você está acompanhando essa live. Só para eu saber, né? Às vezes tem gente aqui mais pertinho de mim, da mesma cidade, do mesmo bairro. Às vezes tem gente de cidades vizinhas, tem gente no estado, né, no estado de São Paulo assistindo a live, e às vezes tem gente de outros estados e até de outros países, já aconteceu. Por isso que sempre quando eu coloco o convite, eu estou tentando lembrar de escrever horário de Brasília, porque senão fiquem ligados, estou tentando me ligar nisso também, que a gente precisa avisar, né? Que é 9h12, horário de Brasília, beleza? Então vamos lá. Eu perguntei para vocês durante a semana, né, do final de semana para cá, se vocês já pararam para pensar nesse tempo que a gente está vivendo, né? Quantas dúvidas as pessoas estão referindo, quantos problemas surgiram, né? Principalmente agora durante a pandemia, quantas incertezas. Porque lá atrás, se vocês lembrarem, há um ano atrás, completamos um ano do primeiro caso aqui no Brasil, né? As pessoas diziam, né, cada um falava o que queria, porque ninguém, na verdade, sabia nada sobre esse vírus, né, um vírus novo, desconhecido. Elas diziam assim, março melhora, maio melhora, né? E o tempo foi passando e a gente está vivendo agora, sem dúvida nenhuma, o pior momento da pandemia. Não só aqui no Brasil, mas em alguns outros países do mundo também, infelizmente, né? Então eu perguntei para vocês, você está sentindo, né? Está sentindo assim, essa dúvida, essa incerteza, vários problemas que aconteceram? Eu fiz essa pergunta aí nas minhas redes sociais. Algumas pessoas responderam que sim, que estão sentindo assim esse climão que está nessas essas. Porque a gente não sabe, né? A gente, na verdade, ainda está aí. Algumas pessoas já estão tomando vacinas, né, aqui no nosso país, mas falta muito ainda, né? Falta muito. E isso, o fato de ter vindo a pandemia, sem avisar, de uma hora para outra, gerou muitos problemas, né? Quer ver? Vou citar alguns para vocês. Pessoas que perderam emprego ou que tiveram o salário reduzido pela metade, pessoas que perderam, às vezes, algum bem, né, tipo um carro, uma casa, porque não deram conta mais de pagar a parcela, pessoas que perderam, né, a saúde, muita gente apresentando problema de saúde, né? Às vezes a pessoa já tinha algum problema antes, estava controlado e com a pandemia voltou a piorar. Então, doenças cardíacas, diabetes, enfim, doenças renais, várias pessoas voltaram a ter crise de ansiedade, crise de depressão, síndrome do pânico, né, aumentando bastante, principalmente aquele período que a gente ficou na maioria das cidades no confinamento maior, né, o isolamento social maior. Agora era para a gente estar no isolamento, né, mas infelizmente nós não estamos e os números não param de subir, né? Então isso tudo traz muita dúvida para o coração da gente, né? Pessoas que fecharam seus negócios, que a loja faliu, né? Pessoas que perderam parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, né? Então a gente ouve as pessoas comentando isso, né? Vocês sabem que eu ando bastante, né? Eu saio para atender minhas clientes e acabo conversando com muita gente que trabalha em vários setores diferentes, né? E as pessoas comentam, né? Perdi um parente, o meu vizinho perdeu a mãe, não sei quem lá na empresa perdeu um parente, enfim, muitas pessoas em luto. A nossa família também, na minha família, a gente perdeu 4 pessoas. Então, é uma dor muito grande
e que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, né? Pessoas que perderam negócio, muitas lojas fecharam, muitas empresas fecharam, muitas empresas não fecharam, mas estão com muita dificuldade, então tiveram que demitir funcionários, né? Então o índice de desemprego subiu muito no nosso país. Eu não sei se vocês viram uma pesquisa que o IBGE soltou na semana passada, quem assiste jornal ou lê notinhas de jornal, que nem eu, viram que o IBGE, inclusive, falou que aumentou o número de pessoas desempregadas e, infelizmente, aumentou o número de pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. Eles estão chamando essas pessoas de desalentadas. Já tinha ouvido esse termo? Eu também não. Eu comecei a ouvir justamente quando o IBGE começou a fazer essa divisão entre as pessoas que estão desempregadas, mas estão procurando emprego, ainda tem esperança de encontrar uma vaga de emprego e se recolocar no mercado, e de pessoas que desistiram de procurar. Elas continuam desempregadas, mas elas perderam completamente a esperança de conseguir uma nova vaga de emprego, né? Então, deixa eu falar um oi para as meninas aqui, Claudinha, Dalila, o pessoal está chegando na live. Então, assim, eu presumo que, como eu, você conheça pelo menos uma pessoa que está enfrentando problemas e que esses problemas pioraram depois da pandemia. Eu imagino que sim. Se você é como eu, que convive com bastante gente, né? Mora numa cidade, convive com bastante gente, ou mesmo que mora num sítio, mas vem sempre na cidade para fazer suas compras, para resolver suas coisas, eu imagino que vocês também conheçam gente passando por várias dessas situações que eu citei. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso, esse desalento das pessoas, esse nervoso que não passa, essa aflição, essa angústia, né? Essas crises de ansiedade, as pessoas ficam sempre falando assim de um desânimo, estou desanimado, né, não estou conseguindo lidar com as situações. Então, eu vou pedir um favor para vocês, se vocês conhecem ou tem alguém assim por perto de vocês que está enfrentando algum desses problemas, escreve o número 1 no comentário para mim. E se vocês não conhecem ninguém que esteja passando por nenhum desses problemas que eu citei uns exemplos aqui, né, gente? Pode ter mais, né? Com certeza tem mais. Escreve número 2 para mim nos comentários, só para eu saber, só para eu me orientar aqui. Porque o que a gente resolveu falar disso? Porque é uma coisa que está incomodando muita gente, né? E é uma coisa que é muito difícil, porque assim, se vocês pararem para pensar, aqui no Brasil, a gente está sofrendo um pouquinho mais do que outros países, né? A gente tem tido mais problemas do que a maioria dos países lá fora estão tendo. E esses problemas nossos já estavam acontecendo antes da pandemia, né? Não é uma coisa que surgiu ano passado porque apareceu um novo vírus e aí formou-se um estado de pandemia. Muitas pessoas já estavam desanimadas, já estavam com problema financeiro, já estavam com problema de saúde, já estavam com problema nos seus negócios, né? Isso aí já vinha acontecendo, né? A gente já vinha registrando e ouvindo as pessoas falarem, né? Desses problemas. Então, eu queria pedir um favor para vocês. Quem está no Instagram, mandar aviãozinho aí, convidar os amigos para virem para a live. Quem está no Facebook também, só compartilhar o link aí para a gente poder começar a falar. Porque qual que é a questão? Vamos falar de problemas aqui. Como é que você faz para lidar com seus problemas? Porque eu acho que essa é a grande questão. Problema, todos nós vamos ter. Não sei se vocês lembram aquela frase que Jesus falou, quando ele estava já quase se despedindo, né? Quase indo para a cruz, cumprir a missão dele, o propósito dele, da vinda dele aqui no mundo, que era nos reconectar com Deus, né? Através do sangue dele derramado na cruz, perdoar nossos pecados e nos reconciliar com Deus, ele avisou para a gente que no mundo a gente ia ter muitos problemas, muitas aflições, dependendo da tradução bíblica que você pegar, você vai encontrar esses termos. Então, ter problema no mundo, no dia a dia da vida da gente, é uma coisa totalmente esperada. Eu não sei, tem gente aqui de várias formações diferentes, mas enfim, quando a gente estuda na área da saúde, a gente tem aulas de psicologia, de filosofia, de sociologia e vai por aí afora, é natural a gente conversar sobre isso, que o ser humano vai enfrentar dificuldades na vida. Mais cedo ou mais tarde, mais forte, mais fraco, mas vai acontecer, beleza? Então,
não é surreal, faz parte da vida. Porém, cada um de nós, dependendo da maneira como a gente foi criado pelos nossos pais, as coisas que a gente ouviu desde criancinha dos nossos avós, quem teve a chance de conviver com os avós que nem eu tive, né? A gente tinha aquelas crenças assim. O vô virava para a gente e falava assim, por exemplo, sobre dinheiro. Quem nasceu pobre morre pobre. Meu avô falava uma frase, como é que era? O rio só corre para o mar, como querendo dizer, só tem dinheiro quem tem dinheiro. Quem nasceu pobre não vai ter, quer dizer, aquela coisa assim, você nasceu pobre, você vai ser pobre, você nasceu rico, você vai ser rico. Tinha até uma que ele usava que eu nunca consegui decorar, porque envolvia o nome das moedas de uma época muito antes de eu nascer, então essa daí eu não lembro. Mas eu, com certeza, se eu começar a perguntar para vocês, vocês vão lembrar de vários ditados que os nossos pais falam e os nossos avós, eu estou falando falavam, né, porque meus avós, infelizmente, já são falecidos, mas a gente foi criado ouvindo isso. E se vocês pararem para pensar, a gente nunca questionou isso. Normalmente você ouve, como é uma pessoa que você ama e respeita, geralmente você guarda aquilo como sendo verdade absoluta. E aí, à medida que a gente vai crescendo, isso vira tipo um guia para a gente. Você segue a vida daquele jeito que você ouviu falar desde pequenininho que devia ser. E isso, segundo os psicólogos, segundo os mentores, né, que a gente tem bastante hoje em dia, eles falam assim que isso interfere na nossa maneira de ver o mundo e, portanto, na nossa maneira de enfrentar os problemas que surgem ao longo da vida. Não sei se vocês já passaram por isso. Alguém aqui já enfrentou um problemão assim daqueles gigantescos, você olha assim e fala, meu Deus, como é que eu vou resolver esse negócio? Não sei se alguém aqui já experimentou isso, eu já passei por isso. Na verdade, assim, eu tô saindo, né, terminando de resolver um big problema, que na verdade, assim, um problema juntou com outro, juntou com outro, juntou com outro, e, né, você fica ali no meio tentando resolver e às vezes sem saber por onde começar. Daí a gente começar a falar disso nessa série de lives que a gente está abrindo a partir de hoje. Então, eu queria começar falando para quem chegou agora depois, boa noite, para quem entrou um pouquinho depois que a gente abriu a live, sejam bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou a Cris Machado, eu sou fisioterapeuta, então vocês vão ouvir muito aqui eu falar de coisas da área da saúde, eu sou consultora também. O objetivo dessa sala de bate-papo é a gente ter um espaço bacana, um espaço entre amigos, para a gente conversar sobre coisas que afetam o dia a dia da vida da gente, particularmente que afetam o nosso desenvolvimento pessoal, né? A gente nasce, aí a gente cresce ouvindo assim, né, os adultos virarem pra gente, lembrei disso essa semana, dei muita risada, porque quando a gente é adolescente, ali pré-adolescente e tal, os adultos começam, o que você vai ser quando crescer? Quer dizer, já está incutido desde que a gente nasce, cresce, vai para a escola, aí cresce mais um bocadinho, aí a gente se forma, seja no ensino médio, ou quem tem chance de fazer uma faculdade, antigamente nem todo mundo tinha, né, era mais difícil que no Brasil, e aí você vai casar, e as pessoas esperam que você case, que você tenha filho, que você tenha um emprego, 2 no máximo, hoje em dia, vários empregos, né, como o Antendo lembrou na semana passada, e você segue essa vidinha. É quase como se já tivesse um caminho traçado para todos nós, e todos nós tivéssemos que nos encaixar nesse modelinho que alguém inventou que a gente deveria seguir. Olha que louco, louco isso, né? E a gente nem percebe. Na verdade, à medida que eu fui estudando comportamento humano, que eu fiz neurociências, tinha feito antes formação em neurologia, né? Eu sou especialista em neurologia, e a gente vai tentando entender como funciona a mente da gente, né, como funciona o cérebro da gente, a gente vai entendendo como essas coisas se dão. E aí, na fisioterapia, na época, né, a gente tinha formação em filosofia, em sociologia, várias coisas da área social que ajudam a gente a entender como o ser humano se comporta. Vocês viram que eu sempre tomo cuidado de convidar aqui para a live algum amigo, alguma amiga, que é especialista em algum desses assuntos, né? Então, a gente já teve psicólogo aqui, teólogo, a gente já teve o pessoal do RH, né, da parte aí que lida com desenvolvimento e desempenho pessoal, a Verusca teve aqui com a gente ano passado. Então, para quem segue as lives desde o começo, a gente teve aqui um grande número de profissionais, cada um especialista numa área, num assunto diferente, batendo um papo com a gente. Então, de lá para cá,
eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Muita de nós temos problemas ou conhecemos alguém que tem, às vezes é algum parente, às vezes é algum vizinho, às vezes é algum amigo, né, que a gente convive assim mais de perto, tem mais intimidade, então a pessoa às vezes comenta com a gente, pede ajuda pra gente, ou simplesmente desabafa, né, gente? Só desabafar já é bom. Só poder contar com a ajuda de um amigo, de uma amiga de confiança e poder desabafar é maravilhoso. Então, a gente podia começar até por aí, né? Como é que vocês veem essas pessoas? O que essas pessoas dizem que estão sentindo? Como é que elas estão enfrentando esses problemas que se agravaram agora, durante a pandemia, né? 2020 para cá, a gente acabou de completar um ano. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido para resolver problema e que eu estou usando, né, venho usando para resolver os meus, porque eu também tenho problema, né, gente? Todo mundo tem, pelo amor, né? Então, eles falam assim pra gente. Eu perguntava, né, professor, o que é que eu faço, né? Ou pro terapeuta, enfim, o que é que eu faço? E eles falavam assim, seja honesto com você. Ai, doeu, né? Mas é isso mesmo que eles falam, seja honesto com você. É tipo, até deixei separado aqui. Imagina que você tá no lugar da tua casa que tem um espelho. Pega um espelho, peraí, que no Instagram não apareceu meu espelho. Olha para você, olha no fundo dos seus olhos e reconheça. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ser honesto com a gente mesmo e reconhecer que sim, existe um problema. Primeira coisa. Na hora que você reconhecer que você tem um problema, você já deu um passo para frente. Lembra que o Antenor falou semana passada? A gente precisa se colocar em movimento, porque o nosso cérebro, se a gente não ativa ele todos os dias, várias vezes por dia, com o tempo ele começa a interpretar que aquela determinada função que a gente não está usando ou está usando menos é desnecessária. Então ele vai lá e desliga. Isso a grosso modo, né? Estou falando aqui em linguagem leiga só para não complicar. Então, primeira coisa, reconhece, admite, seja honesto com você e admite que você tem um problema. Essa é a primeira coisa que eles falam para a gente fazer. Segunda coisa, pega uma folha de papel ou um caderno, ou um, sei lá, se você tem um diário onde você costuma anotar aquelas coisas que são realmente importantes para você, pega uma folha de papel, de um lado da folha, coloca os problemas, lista, problema 1, problema 2, sei lá, não sei quantos problemas você tem aí que você está enfrentando na vida, né? Eu citei alguns aqui que é os que eu ouço mais na rua, os que eu vejo mais no jornal e tal, mas você pode ter um problema diferente, tá tudo bem, né? Lista, coloca na lista. Do lado contrário, na frente de cada problema que você listou, procura colocar pelo menos uma solução, uma maneira de resolver esse problema. Aí eu fiquei, provavelmente, como vocês estão aí agora, parada, pensando, falei, mas como assim? Eu sei que eu tenho problema, mas eu não sei como resolver. Gente, eu passei anos lidando com um baita, big problema, mas eu não sabia como responder, eu não sabia como resolver, eu não sabia nem por onde começar. E eu acho que isso é um dos grandes questões que a gente enfrenta quando a gente está diante desse problema super grande que a gente enxerga assim como se fosse um paredão na frente da gente, do tipo intransponível. E aí uma outra dica que eles dão, né, que meu terapeuta me dava muito na época, é assim, ó, Cris, chama essa pessoa que é sua amiga, que é sua amiga de verdade, que gosta de você, que se importa com você, que se preocupa com você, que quer o seu bem, e pergunta para ela, conta para ela o teu problema. Conta para ela. Que nem você está contando aqui para mim durante a terapia. Eu tive um terapeuta por 5 anos, ele me ajudou muito, muito. Médico super querido, muito bom profissional, excelente profissional. Ele me ajudou muito. Ele falou: experimenta contar para essa pessoa, porque rapidinho você vai perceber que uma coisa que você está enxergando como gigantesca, intransponível, impossível de resolver na sua vida, de repente essa pessoa vai te ouvir, vai te ouvir, vai te ouvir. Quando você acabar de contar aquele big problema no qual você se meteu, ela vai, com todo jeitinho, porque é sua amiga, né? Ela vai olhar bem na sua cara e vai dizer para você: mas não é tão grave assim, amiga. O que você está aumentando as coisas? Não é, não é. Por quê?
Porque a gente analisa tudo que a gente vê no mundo de acordo com a nossa experiência prévia, com essas coisas que os pais e os avós colocaram na cabeça da gente como sendo natural da vida, e que às vezes não é. Eu só vim aprender isso agora, gente, depois de anos e anos e anos. Ah, que coisa louca, né? E aí estou dividindo aqui com vocês o que eu já consegui aprender, tá? Não sei tudo, pelo contrário. Eu acho que é isso que é legal da sala de bate-papo. Vocês podem ir escrevendo aí, comentando, por favor, comentem, tá? Lembrando que no Facebook eu consigo ver, e assim que a live fica salva os comentários lá em tempo real, beleza? No Instagram, não, eu vejo aqui na hora que vocês escrevem, mas não fica salvo o comentário. Então, se você quiser e puder deixar um comentário para mim depois que eu subir a live lá que fica gravada, eu agradeço muito, 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 muito. Porque senão não tem sentido eu estar aqui, né? O sentido de estar aqui é bater papo, é a gente trocar ideias, é a gente crescer e aprender juntos, beleza? Então, na hora que você conta esse big problema que você está enxergando como intransponível, uma coisa assim, paredão na sua frente, para um grande amigo seu que te conhece e que gosta de você, provavelmente essa pessoa vai estar olhando o problema por outro ângulo e ela vai enxergar o problema do tamanho que ele é. E às vezes ele é desse tamanho. Já pararam para pensar nisso? Louco, né? Fica parecendo assim uma coisa, mas uma coisa que eu aprendi dando aula, eu dei aula em universidade durante muito tempo. E até tem experimento demonstrando isso como sendo verdade. Você pode pegar, por exemplo, 10 pessoas, pega 10 pessoas assim, mesma faixa etária, que é o que geralmente uma escola faz. Na universidade você perde um pouco dessa coisa de faixa etária, mas no ensino fundamental, no ensino médio, na maioria dos países, para não dizer em todos, porque eu não conheço a escola em todos os países, mas todos os países que eu já li alguma coisa sobre escola, sobre ensino, fazem isso. Divide por faixa etária, porque o cérebro da gente vai se desenvolvendo de uma maneira diferente, quase que não por faixa etária, mas por partes da vida, né? Por tempos de vida, por experiências de vida, enfim. E eles colocam alunos, vamos pensar na mesma faixa etária, vai. E o professor dá a mesma aula, o professor fala ali 40 minutos da aula dele, entrega conteúdo, tudo belezinha. Quando os alunos saíam da sala e esse pessoal, os pesquisadores, coletavam, falavam, o que você aprendeu? O que o professor ensinou na aula de hoje? Gente, se você tivesse 10 alunos assistindo a aula, você coletava 10 impressões e aprendizados diferentes. Inclusive, tem aluno que fala assim, ficou lá enrolando a aula inteira, não aprendi nada, o cara não falou nada, já sabia isso daí, ficou lá fazendo piada, ficou lá contando história, e enrolou a aula inteira. E um outro grupo, 2 ou 3, vão dizer, não, a aula foi fantástica, ele usou uma ilustração, contou uma história, ajudou a gente a entender mais fácil o assunto que ele estava explicando, a aula foi 10. Aí vem outros dois e falam, vim aqui ouvir a mesma coisa. Mas ele falou coisa? Não, ele falou, entregou o conteúdo, só que eu já sabia. Então, para mim, não me acrescentou nada, mas ele falou a aula inteira, entregou conteúdo. Então, na pesquisa, dava 10 resultados diferentes. Por quê? Né? Aí é que vem a explicação. Cada pessoa que ouviu aquele conteúdo dado naquele dia, naquela aula, por aquele professor, compara o que está ouvindo, a mensagem que está recebendo, com aquilo que já sabe, já conhece, e faz essa comparação e fala assim: isso aqui eu acredito, isso aqui eu já sei, aquilo ali não me interessa. Então, tem muito a ver com o que a gente aprendeu desde que a gente nasceu até aquele dia ali, daquela aula ali que a gente foi ouvir aquele professor sobre aquele determinado assunto. Olha que louco. Porque o cérebro da gente, inclusive, ele não sabe diferenciar, não sei se vocês sabem disso, ele não sabe diferenciar o que é verdade de uma coisa que você viu num vídeo, por exemplo, que você leu num livro e fez um imaginamento do que está acontecendo ali naquela história que está sendo contada no livro. Entrou a história por audição, por visão ou tal, ele está acreditando como sendo verdade. Para ele, ele não diferencia, beleza? Então, quando a gente se vê de frente de um problema, é legal a gente tentar admitir que tem um problema,
tomar consciência do problema e tentar parar para pensar qual é a solução para cada problema que eu tenho. Se você escreve, o seu cérebro já começa a se movimentar na direção de resolver este problema. Então, meio caminho andado. Se você tiver um problema gravíssimo, como eu enfrentei, que eu contei aqui para vocês, que eu vou contar, nas próximas lives eu vou contar, tá? E você não souber nem por onde começar, nem como começar a resolver os seus problemas, você vai precisar de ajuda, talvez, de um profissional, que foi o que eu fiz, fui lá e contratei um terapeuta, me ajuda aqui, porque eu não estou dando conta, eu não sei nem por onde começar, tá um fuzuê aqui, tá difícil aqui, me ajuda aqui. E claro, eu citei aqui no começo alguns problemas que eu tenho ouvido as pessoas comentarem que estão enfrentando. Se o teu problema é de ansiedade, ou de depressão, ou de síndrome do pânico, enfim, alguma doença que está mexendo com você e te colocando ainda numa situação pior ainda, procura um profissional. Contrata um psicólogo ou um psiquiatra, né? Às vezes eu falo isso quando alguém vem me contar, ai, Cris, estou com depressão. Eu procura um psiquiatra, vai lá, né? O terapeuta vai te ajudar. Ai, não, eu não sou louca, gente. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que nossos bisavós acreditavam, que psiquiatra trata de doido. Pelo amor de Deus, né? Vamos aqui. Psiquiatra é um médico especialista que ajuda a gente a lidar com a nossa emoção, com as nossas emoções, não é emoção só, né? Existem vários tipos de emoção. Anteno até pincelou isso pra gente naquele dia na live que ele falou de inteligência emocional. Se você perdeu, se você não assistiu, quem está tanto no Instagram quanto no Facebook, eu abri um canal lá no YouTube, um canal novo, onde eu estou subindo todas essas lives. Eu gravo e subo para lá, elas alinhadas por caixinhas, né? Caixinhas de playlist, e aí tem o nome da série lá. Então a gente já teve uma série falando de planejamento pessoal esse ano, que teve 3 lives, né? A gente bateu um papo sobre como planejar a vida da gente nesse ano aqui que estava começando, né? Que é legal fazer um planejamento para o ano inteiro, depois dividir, né? Por mês, por trimestre, aí cada um vê, né? Cada um vê. E a gente fez uma segunda série que teve o nome de autoconhecimento, que o Antenor, que é psicólogo e teólogo, ajudou a gente. E a primeira live da série dele foi sobre inteligência emocional. Então, o psiquiatra é esse profissional especialista que vai ajudar a gente a lidar as nossas emoções com a nossa psique. Então, se eu estou enfrentando problemas que estão me deixando paralisado e até com medo, um medo absurdo, gigantesco, que impede que eu me mexa, impede que eu tome decisões, impede que eu consiga sair do problema, eu vou precisar de ajuda de um profissional. E se for uma doença, então, como a ansiedade, a depressão, né, eu preciso mesmo de um profissional, beleza? Então, não tenham vergonha, não se limitem, porque quando a gente está precisando de ajuda, a gente precisa pedir ajuda, né? É para isso que servem esses profissionais. Então, eu vou te contar uma história, né, que vê para mim se faz algum sentido para você. Imagina que existia um homem, tá? Esse cara era de uma ótima família, ele casou com uma moça, ele teve 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Olha que legal, uma família grande, né? Para os dias de hoje, grande, mas na época dele era super comum, né? Ter 10 filhos, ter 20 filhos era comum, beleza? E ele era um homem muito rico, ele era de origem rica e depois ele enriqueceu mais ainda. Ele fazia bons negócios, ele era um grande empresário e isso atraía muita gente, inclusive, se candidatava para trabalhar numa das empresas que ele tinha, porque ele era uma pessoa excelente. Pensa uma pessoa boa, sabe aquele sangue bom? Todo mundo queria ser amigo desse cara. O cara era um bom marido, o cara era um bom pai, o cara era um bom amigo, ele era honesto nos negócios que ele fazia. Então, as próprias pessoas ali que às vezes competiam com ele em algum ramo de negócio, admiravam esse cara, porque ele era um cara 10, cara era bom. E os empregados, as pessoas que se candidatavam para trabalhar, a maioria falava, nossa, meu sonho era trabalhar numa das empresas dele, porque ele era muito bom
em lidar com pessoas, ele era assim, uma espécie de cuidador, né? Ele pagava o salário, que era justo, tal, lá o combinado, mas ele tratava todo mundo muito bem. E a fama dele era assim, não é que ele era bonzinho ali, todo mundo, só o pessoal da família, os amigos próximos sabiam. Todo mundo da cidade dele sabia que ele era gente boa, que ele era esse cara bem-sucedido, com a família bacana, os filhos, a esposa, todo mundo, os parentes, né, próximos, que ele era um excelente empresário. O cara tinha muito sucesso. Tudo que ele se mexia para fazer dava certo. Sabe aquele toque de Midas, né, que o povo fala hoje em dia? Tudo que ele tocava dava certo, ia para frente e valia a pena ficar perto desse cara. Por quê? Porque ele não tinha medo de ajudar as pessoas. Mesmo ele sendo super bem sucedido, sendo para lá de milionário, ele era um cara humilde, ele era um cara simples e ele era um cara temente a Deus. Então ele gostava de levar essa vida de forma honesta, de forma íntegra, tratar todo mundo bem, ajudar quem precisava. Então todo mundo no país dele e nos países vizinhos conheciam esse sujeito. Olha que coisa, né? Se fosse hoje a gente ia falar assim, quero ser mentorada por ele, né? Vou seguir esse cara, quero aprender com ele, quero saber como é que ele fez para ter sucesso, para chegar onde ele chegou. Porque hoje em dia só se fala nisso, né? Como se ter sucesso fosse ter dinheiro, como se ter sucesso fosse ter um monte de empresas e um monte de negócio. E o Antenor deixou bem claro aqui para a gente que não é bem assim, né? Ter sucesso é muito diferente. Lógico, não tem nada errado em ter dinheiro, principalmente quando você usa o dinheiro para abençoar a vida de outras pessoas, né? Porque o dinheiro é só um instrumento, vamos dizer assim. Quando a gente usa da maneira correta, com caráter, para fazer o bem, tá tudo bem, é ótimo. Quanto mais vier, melhor que a gente ajuda um número maior de pessoas, né? Só que, em dado momento da vida desse cara, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Eu não falei que é normal na vida a gente ter problema, logo no comecinho da live, é esperado que a gente tenha problema, né? Um ou dois ou X problemas, e aí você resolve um, aparece outro, isso aí é natural da vida. Jesus avisou para a gente que no mundo, nesse aqui, a gente ia ter problemas, mas que a gente não precisava se preocupar, porque Ele venceu o mundo. Então, que a gente ia encontrar soluções sim para os nossos problemas, desde que a gente confiasse nele, né? E esse cara começou a ter problema, gente. Um dos primeiros problemas é que ele tinha negócios espalhados, como eu falei, não só na cidade dele, mas em outros locais, que é super comum, né? O empresário, ele começa a investir, ele vai abrindo em outras cidades, vai abrindo vaga de emprego, é bom, né? É legal. E aí começou a ter problema. Ele cultivava, aí deu problema numa plantação, e aí ele perdeu tudo naquele negócio. Aí ele tinha animais, né, gados, ovelhas, enfim, vários tipos de animal, deu problema, ele perdeu tudo, e aí a coisa foi piorando, aí, e é sempre assim, sempre perdia tudo, e um funcionário lá que gostava muito dele voltava, trazia um relatório para ele e contava, ó, oh, patrão, aconteceu isso, e cada hora era uma coisa diferente, e o pessoal começou a ficar meio assim, né? Pô, o que está acontecendo, né? Ele sempre foi bem sucedido, como é que agora ele está perdendo tudo, né? E foi piorando, gente, não parou por aí, não. Passou um tempo, um belo dia, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu esqueci de dizer. Os filhos dele, nessa época, que já eram adultos. Se você é pai, se você é mãe, você sabe que menino não está em casa, né? Como dizem os mineiros. Nem agora, na época da pandemia, os caras não querem ficar dentro de casa. É um tal de ir pra festa, né? Festa escondida, como é que chama? Festa clandestina, é isso, estão dando uma festa clandestina. E os caras não param quieto, molecada que saía, molecada que quer, entendeu? Encontrar com a galera, tomar uma cerva e tal, e aquele movimento. E os filhos dele não eram diferentes, né? Jovem, né? Já viu, que mais é dar um rolezinho, né? E lembra que eu falei que ele teve 7 meninos e 3 moças, tá? Só que os caras davam festa e levavam as irmãs para festa, né? Ali é tipo assim, não, vamos dar nossas irmãs, a gente fica de olho, tá tudo bem, a gente traz elas aqui, né? Só que aí um dia eles estavam dando uma grande festa, sabe festa de arromba? Pá, era milionário, tinha muita grana, os caras estavam acostumados a dar festa, trazer a galera, todos os amigos, e davam festa de arromba mesmo. E um dia eles estavam dando festa numa outra cidade. Só que veio uma tormenta, um tornado, e passou,
varreu a cidade. E a casa onde eles estavam dando festa foi totalmente destruída. Os 10 filhos morreram. Aí você imagina uma pessoa ter que vir e dar essa notícia para esse pai e para essa mãe que os 10 filhos morreram. Ao mesmo tempo, a gente falou aqui no começo, tem muita gente que está enfrentando luto, que perdeu um parente, que perdeu um amigo, né? Outro dia uma vizinha falou, nossa, perdi um amigo de infância. É muito triste, gente, é uma situação assim, a gente não tem nem o que falar, né? Quando a gente está de luto, ou quando a gente tem essa vontade de acolher alguém que está vivenciando luto, às vezes a gente não tem nem o que dizer. Imagina o cara perder os 10 filhos numa mesma noite. Os 10 filhos morreram. Morreu muita gente dessa cidade morreu porque o tornado chegou e, como a gente vê às vezes cenas na televisão, como acontece nos Estados Unidos, destruiu praticamente a cidade inteira. Aí você fala assim, nossa, né, o louco, o cara tem problema, né? E a pergunta que eu faço para vocês é, vocês conhecem alguém que tem problema desse nível? O cara era empresário, grande, com muitas empresas e foi tendo problema aqui, problema ali, e culmina com a morte dos 10 filhos ao mesmo tempo. Vocês conhecem alguém assim? Passar por tanta coisa, porque às vezes, como eu falei, a gente está com um problema, a gente enxerga esse problema como gigantesco. Se a gente conta para um amigo, às vezes o amigo fala, ó, é desse tamanho aqui, é menorzinho, você consegue enfrentar. Vamos lá que eu vou te ajudar. O seu problema não é tão grande assim. Vem para cá comigo que você vai ver que não é tão grande assim. Mas o problema desse cara aqui começou a ficar grande. Foi ficando grande, ficando grande, ficando grande. Ele foi perdendo negócio, perdendo funcionário. Alguns funcionários morreram, inclusive, porque teve queimada, teve invasão, né, nas empresas dele, principalmente nos locais onde ele criava gado, criava ovelhas, tinha pasto e tal. As fazendas foram invadidas. Teve destruição mesmo. Mas, quando esse cara, eu fico imaginando essa pessoa, gente, que foi dar a notícia que os 10 filhos dele morreram na mesma noite. Sabe qual foi a reação dele, né? Imagino que vocês imaginam. Ele se rasgou inteiro, ele rasgou as vestes, ele rapou a cabeça, ele não queria comer, ele não conseguia parar de chorar, ele não conseguia pensar, porque aquela dor fez um estrago, né, gente? Quando a gente chora o luto de um parente, de uma pessoa amiga, de uma pessoa querida, a gente já se acaba, imagina perder 10 filhos no mesmo dia, na mesma noite. O que você faria? Eu já perdi 2 filhos. O que você faria? Mas não acabou ainda, não. Passou mais um tempo, esse cara começou a ficar doente. Ele ficou doente. Ele tinha uma saúde fantástica. Só que aí passou um tempo, ele começou a ficar doente. E ele começou a ficar tão doente que os médicos que iam atendê-lo já não sabiam mais o que fazer com ele. Imagina uma pessoa ter ferida aberta da cabeça até os pés, gente. O corpo dele foi virando uma ferida aberta, ferida para todo lado. E os médicos não conseguiam nem descobrir qual era a doença que ele tinha, o que estava causando aquilo, e nem ajudá-lo. Ficavam ali, passavam um unguento, passavam um remédio, passavam uma coisa e o cara piorando, piorando, piorando. A dor devia ser imensa. Eu já contei para vocês aqui que eu sou fisioterapeuta. E eu trabalhei em hospital durante muito tempo e a minha especialidade é neurologia. Neurologia trata, né, ou cuida daquelas pessoas que têm normalmente doenças ou lesões, ou síndromes, a maioria são lesões ou síndromes. Doença neurológica são poucas, né? E essas pessoas geralmente cursam com algum tipo de perda, ou de movimento, ou de sensibilidade, ou da fala, ou do olfato, ou do paladar, né, da gustação, do gosto da comida, enfim. Perda de memória, perda de orientação no tempo, no espaço, e pergunta para a pessoa que dia é hoje, ela fala uma data nada a ver, completamente diferente, ela não tem nem noção, né? Você pergunta onde você está,
né? O normal é eu falar, eu tô aqui no meu escritório, imagino que vocês estão aí na casa de vocês, super confortáveis, né? Mas a pessoa não consegue te responder. E esse homem, ele sentia tanta dor, tanta dor, tanta dor com esse monte de ferida, que ele mal conseguia se mexer. Nada tirava a dor e a angústia, o sofrimento dele. E aquilo coçava, aquelas feridas cheias de pulso, aquilo coçava e aquilo cheirava mal. E os amigos, né, tentavam ir visitá-lo para dar algum conforto para ele. Não sei se você já fez isso, foi visitar algum amigo, alguma amiga que estava doente, algum parente seu que estava doente. Eu, como eu falei, eu trabalhei em hospital muitos anos, então eu cuidava dos doentes. E alguns tinham feridas, e feridas fétidas, mas era uma ferida. Aí você imagina ele tinha ferida, desenvolveu lá no corpo inteiro, da cabeça até os pés. Chegou uma época, você imagina a pessoa quebrar um caco de vidro e se coçar, porque ia fazendo aquelas cascas e já ia abrindo outra ferida por baixo, ele se coçava com caco de vidro, gente. Imagina a dor, a aflição desse homem. Nessa época, ele praticamente já tinha perdido todos os negócios dele. Todos, não sobrou nada, nada. O cara era podre de rico, ele perdeu tudo. Chegou uma época que a mulher dele ainda foi tirar sarro da cara dele, olha que coisa. Eu não sei se ela estava abalada com a perda dos bens, do dinheiro da família, se ela ainda estava traumatizada pela morte dos filhos, né? Perder 10 filhos assim, numa única noite, mas ela começou a tirar sarro da cara dele. Meu, por que você não briga com Deus? Por que você não reclama com ele? Você tinha tudo, agora você não tem nada, você era idolatrado, adorado pelas pessoas, todo mundo batia palminha para você, todo mundo queria ser teu amigo, agora você está aqui abandonado, doente, pobre, miserável, fedido, cheio de ferida, credo. Ela ficou tirando sarro da cara dele, aí ele falou para ela, mulher, você ficou doida? Se Deus me deu tudo que ele me deu, ele deu porque ele quis. E se Deus me tirou tudo que ele me tirou porque ele quis. É tudo dele. Olha a cabeça do sujeito. O sujeito estava passando problema para mais de metro, né, gente? Vamos combinar? Alguém aqui conhece alguém que já passou por tanto problema, quase que assim, ó, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, a vida dele foi dando cambalhota, cambalhota e aí sabe o que aconteceu? Não acabou ainda não, porque piorou. A mulher dele foi embora, né? Vai vendo. Acabou o dinheiro. Acabaram-se as festas, acabaram-se as casas, as fazendas, né? Eu fico imaginando hoje em dia, esse cara teria avião particular, esse cara teria barcos gigantescos, maravilhosos, talvez fosse dono de não sei quantas casas, quantos apartamentos, talvez dono de ilhas, né? Cheio de amigos em volta, cercado pela família, dando festas aqui num continente, no outro continente, fazendo viagens incríveis, roupas maravilhosas. A mulher devia viver cheia de joia, né? Pensa. Cheia de joia para tudo que era lado. Aí deu ruim, ela, ó, foi embora. Foi embora. Largou o cara. Quis saber. Pegou as coisinhas dela e, ó, pernas para quem te quer. E os amigos? Você acha que os amigos ficaram? Vamos fazer um contraponto aqui, né? Não sei se aconteceu com você, mas quando eu passei pelos meus problemas, a maioria, ó, foi embora. Deu linha na pipa, que nem a mulher dele. Mas é bom, sabe por quê? Porque aí você separa, né? Quem é amigo de verdade e quem estava ali só fazendo figuração, né? Não achei ruim, não. Fiquei, né? Tem uns que eu falei, eu já sabia. Tem outros que eu olhei assim, falei, estava na dúvida, mas agora confirmou. Tem outros que me assustou, porque eu achava que eram meus amigos, não era amigo coisa nenhuma. E aí o número reduz bastante, né, gente? Quando você não está montada na grana, não está dando festa, não está convidando ninguém para ir na tua casa para jantar, nem para beber, nem para almoçar, nem para o churrasco, nem para viajar com você, nem nada, e, né, galera, ó, mas eu acho melhor assim, eu prefiro que me diga a verdade na minha cara, por mais que doa, do que minta para mim. Não sei se vocês concordam, não sei o que vocês acham aí, se quiserem escrever aí, quem prefere ter só os amigos de verdade por perto, bota o número 1 para mim, quem não faz conta, bota o número 2. Quem acha que tanto faz, bota o número 2 aí para mim nos comentários, só para eu saber. Posso continuar a história do cara? Vou terminar a história do cara. Vocês acham
Que os amigos ficaram? Ficaram 4 amigos. Só que esses amigos que ficaram não eram nem os que moravam na cidade dele, era gente que morava longe, que o conhecia, que mantinha amizade, que de vez em quando um ia na casa do outro, viajava e visitava, como a gente fazia hoje em dia antes da pandemia, né? Podia viajar, a gente viajava, visitava todo mundo e tal. Eles resolveram, cada um a seu tempo, ir visitar esse amigo que estava pobre, sem casa, perdeu os filhos, né, enlutado pela morte dos 10 filhos que morreram no mesmo dia, perdeu todos os empregados, todos os negócios, todas as empresas que ele tinha, todos os investimentos, o cara perdeu tudo, e ainda estava moribundo, super doente. Eles resolveram ir visitar, e aí cada um foi chegando ali, e a pessoa chegava, quando ela via a desolação do que tinha sido uma casa maravilhosa, linda, uma mansão maravilhosa que tinha virado, ele estava morando no casebre, quase sem telha, sem telhado em cima da cabeça, se coçando com casco de vidro, né, e aquilo sangrava, e aquilo... Os caras nem falavam nada, não tinha como consolar. Como é que você vai consolar uma pessoa dessa que está enlutada, foi abandonada pela esposa, perdeu tudo que tinha, né? E ainda está super doente, e os médicos já não conseguem mais nem saber o que ele tem, não consegue resolver a situação, e o cara só piora, só piora, só piora. O que você vai dizer para uma pessoa dessa? Como é que você ajuda uma pessoa dessa? Por mais que você seja amigo, então o que eles faziam? Eles chegavam de viagem, dava aquela olhada, tá? Todo mundo, ó, ninguém falava nada. Porque tem hora que a gente não tem o que falar, né? Essa que é a verdade. Tem hora que a gente não, por mais que você goste da pessoa, que você se importe com a pessoa, não tem o que falar. Você vai falar o que para ela? Ah, você perdeu tudo? Ele já sabe, duh, né? Nossa, você tá muito mal, hein, amigo? Você tá doente? Duh. Ele já sabe, né? Sabe e tá sentindo, né? Tá sentindo ali. A cabeça, imagina a cabeça de um cara desse, devia estar a milhão, né? Então, o grande problema é que chegou um belo dia que um dos amigos resolveu falar. E aí o amigo veio com aquela máxima, né, que provavelmente é aprendido com os pais, com os avós, que o bisavó passou para o avô passou para o pai, os pais passaram para ele, de falar uma grande, que né, uma grande bobagem. Cara, se aconteceu tudo isso com você e não para de acontecer desgraça na sua vida, ah, vai. Seja honesta aqui comigo. Será que você não fez nada de errado? Você não trapaceou ninguém nos negócios? Você não pagou menos do que devia? Né? Você não olhou para a mulher de ninguém aí, não se envolveu aí, sei lá. E seus filhos? Seus filhos não estavam metidos aí com nenhum babado, não, com nenhuma coisa. Vai saber, né? Porque olha a lógica do cara. Na cabecinha dele, ele piamente acreditava que o amigo estava sofrendo todos esses problemas, todo esse revés na vida dele, né, todas essas circunstâncias ruins na vida dele, porque ele tinha feito alguma coisa errada. Olha que louco. Não sei quem aqui, tem gente aqui que me acompanha desde a primeira live, né, desde o ano passado. Lembra que algumas lives eu comentei com vocês da regra 90-10? Ou tem gente que chama de 10-90, enfim. Oi, tem gente chegando na live, que bom, legal. Lembra que eu comentei dessa regrinha com vocês o ano passado? Ano passado eu falei da regrinha 90-10. Alguém lembra dessa regrinha? Vou explicar para quem está aqui hoje pela primeira vez, tá? A regra 90-10 eu aprendi com o Paulo Vieira, tá? O Paulo Vieira fala o seguinte: 90% do que acontece com a gente não tem como evitar. Até dei alguns exemplos do tipo, você está dirigindo ali teu carro, tal, de repente aparece uma bola correndo na rua e uma criança correndo atrás e você tem que frear correndo, porque você não quer machucar a criança, né? Pelo amor de Deus. Você não controla. Você não controla se o cara da tua frente vai frear de repente, você é obrigado a frear e o de trás não consegue frear e pá, acerta teu carro. Você não controla se começa a chover de repente, você está atrasado para o seu compromisso, e a água começa a subir na rua, e lá na frente forma um bolsão de água e você não consegue passar, e você fica preso no trânsito, você perde o seu compromisso e aí já era. Você não controla. Você não controla se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio, ou se vai fazer calor, beleza?
Mais ou menos esses exemplos que eu dei aquele dia. Eu acho que consegui lembrar da maioria. Isso são circunstâncias, beleza? A gente não controla. A Bíblia tem um versículo, não vou lembrar agora em que livro que tá, mas Jesus falando, né, que a gente não controla nem quando um fio de cabelo da gente vai ficar branco. Isso aqui é uma mecha branca, tá, gente? De verdade. Tudo aqui é de verdade, tá? A gente não controla. Mas, presta atenção, eu aprendi isso quando eu era adolescente. Toda vez que alguém estiver falando e usar essa palavrinha no meio da frase, mas, presta atenção no que vem depois do mas. Né? 90% do que acontece com a gente no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não tem controle. Mas 10% a gente tem controle. Sabe o que são os 10%? Pois é, também amo Paulo Vieira, Malu também. Aprendi muito com ele, aprendo muito. Toda vez que eu faço algum curso com ele, assisto alguma live dele, alguma aula, ou leio algum livro dele, eu aprendo muito com esse cara, graças a Deus. E ele fala, né, 10%, então, é aquilo, 10% é ouro, exatamente, amiga. Ouro, diamante, né, só coisa boa. 10% é como eu vou reagir ao que acontece comigo. Eu posso ficar bravo, brava, eu posso ficar irritado, irritada, eu posso ficar nervoso, nervosa, eu posso brigar com todo mundo o resto do dia por causa de um troço que aconteceu comigo 7 da manhã, a hora que eu saí de casa. Ou eu posso ficar de boa com aquilo, entender que o cara me dá uma fechada no trânsito não tem nada a ver comigo. Provavelmente o dia dele tá ruim, a cabeça dele tá ruim e tá tudo. Por quê? Eu não posso mudar os fatores e as ocorrências da vida, mas eu posso controlar como eu me sinto e como eu vou reagir a cada coisa que a vida me apresenta. Lembra que eu falei desse sujeito? Ah, esqueci de falar, o nome dele era Jó, tá? Esqueci. Fui contando a história do Jó para vocês, esqueci de dizer o nome dele era Jó, tá, gente? Um livro a respeito da vida do Jó é emblemático. Se você quiser ler, tá mais ou menos no meio da Bíblia. Um pouquinho antes do livro de Salmos, que é mais conhecido, manual. Lembra do nosso manual? É mesmo? É que legal. Então, eu me lembrei da história de Jó enquanto eu estava estudando para bater esse papo com vocês sobre as incertezas da vida, e a regra 90-10 volta, né? Porque eu estou aprendendo a usar a regra, né? Eu não estou pronta, ninguém nasce pronto, né, gente? A gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, e as lives aqui são para isso. E aí, tem uma coisa que é muito importante. A gente, a maioria de nós, seres humanos, foi treinado para pensar que quando acontece um problema gigantesco ou mega, 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 super problemas, que nem a história do Jó que eu contei um pedaço para vocês, porque o resto vem nas próximas lives, não percam os próximos capítulos das lives, beleza? Às vezes a gente enxerga super grande, e às vezes é super grande, né? Esses problemas todos que Jó viveu ali, um atrás do outro, se sobrepondo, ele mal dava tempo de resolver um problema, já vinha outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. É que a gente foi treinado para não lidar com as nossas emoções. Quer ver? Eu vou dar exemplo. Quando você e eu éramos crianças, a gente ouvia muito assim, o que seu vizinho vai dizer se você sair com esse cabelo desse jeito? Nossa, eu ouvi tanto isso, gente. Eu com o vizinho. Então, aí, quer ver um exemplo que o meu mentor gosta de citar muito, Jerônimo Termo? Ele fala assim, imagina que o molequinho lá tá lá brincando, a mãe falando, fulano, vamos sair, vamos para a igreja, vamos visitar fulano. E o moleque vai lá, corre no guarda-roupa, mãe, tô pronto. Não, vai trocar essa roupa que você tá sujo, que você estava sentado no chão, você estava se arrastando aí com a sua irmã, vai trocar essa roupa. Você arruma, lava esse rosto, meu pai sempre falava, lava o rosto, lava a mão, pintei o cabelo. Tinha uma sequência de coisa para fazer, para arrumar, que era para sair de casa. Beleza, vamos sair de casa. E o menininho, imagina, o Jerônimo contando isso, muito engraçado, que ele fala assim, imagina que o menininho bota um shortinho por cima do outro, e a camisa ele bota virada para trás, e fica tudo fora do lugar, e ele, por fim, veste a cueca por cima do short. Só que a cueca tem uma cor super forte, o shortinho tem uma cor clarinha, e vira que... E a mãe vê isso e fala, o que você fez? Né? Por que você vai sair desse jeito?
que vão pensar de você? O o menininho, o que a gente, desde criança, começa a gravar no nosso cérebro como sendo um comando que limita a gente? Que eu tenho que me preocupar com o que os outros vão pensar de mim, com o que os outros vão falar de mim. Eu não posso vestir a roupa que eu quero, que é o que o menininho faz aqui no na nossa explanação. Eu tenho que vestir alguma coisa que as pessoas irão aprovar. Valha-me Deus, né? Quem nunca, né? Quem nunca foi chamada a atenção pelo pai e mãe, terminando com essa frase: o que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão dizer? O que fulano vai achar, né? Mas nessa idade que nós estamos, acho que já passou da hora da gente falar e o Kiko, né? Fulano paga tuas contas? Nem as minhas. Então não vai falar nada, e se falar, eu vou dizer obrigada. Obrigada pela informação. Eu tô nem aí. Né? E uma outra coisa que a gente ouve muito desde criança, eu pelo menos ouvi, imagino que vocês também, porque a gente nasceu e cresceu no mesmo país, né? A maioria de nós aqui que está assistindo a live é brasileiro, é que a gente devia fazer de tudo para não errar. Não pode errar, não pode errar, não pode errar. E a gente cresceu com certo medo de errar. O que esse medo provoca em nós? Uma dificuldade gigantesca de sequer tentar. Então, quando eu tenho problema, eu escondo. Se alguém me vira para mim e fala, Cris, tá tudo bem? Ô, amiga, tá ótimo, né? A gente desenvolve uma máscara social onde a gente finge que tá feliz, que tá tudo bem, que tá tudo lindo. Opa, peraí, gente, preciso pôr óculos, nem sempre eu enxergo. A Malu falando, se preocupe com seu caráter e não com a sua reputação. É isso aí, Malu, nossa, na música, amiga. Exatamente. A gente tem que se preocupar com a gente, né? Com a nossa versão. Deus nos fez por amor. Lembra que o Antenor frisou isso bastante, principalmente na última live? Ele, inclusive, leu aquele texto para a gente que descreve que quando Deus nos criou, ele escreveu um poema. Cada um de nós é único. Foi criada a imagem e semelhança de Deus. E nós somos amados por Deus. Só por esse motivo, a gente não tem que ficar se preocupando com o que os outros pensam de nós. A gente tem que se preocupar com o que ele pensa de nós, né? O Jerônimo brinca e fala assim, já pensou o que você vai responder quando chegar no RH de Deus? O que você vai responder para ele? Ah, não fiz porque fulano, não fiz porque eu achei que Beltrano não ia falar mal de mim, não ia gostar. Cada um, né, gente? Então, a gente foi criado para ter medo, a gente foi criado para se preocupar, e a gente foi criado para esconder os nossos sentimentos, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições. Então, isso, per si, já é um grande problema para a gente resolver. Então, queria que vocês ficassem hoje na cabeça com essa pequena introdução aqui, e lembrar, primeiro, quando você vai fazer as coisas, não tenha medo de fazer, não tenha medo de errar. Ninguém nasceu sabendo. A gente vem aqui com uma caixinha aqui, chamada encéfalo, com uma gravação que vem de fábrica, né? Nós somos seres humanos, então vem de fábrica que a gente tem um andar bípede, né? Que apoia em 2 pés e não em 4 patas, que nem os animais rudimentares, da cadeia mais rudimentar. A gente é inteligente, a gente pode desenvolver a nossa inteligência, a nossa habilidade. A gente precisa ser guiado pelos nossos pais, educados, para a gente poder discernir o que é certo, errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, e aí o direito, né, a moralidade vão sendo passados para a gente, melhor feito do que perfeito, né, Malu? Pois é, aprendi essa frase também, alguns anos atrás. Por quê? Porque eu era perfeccionista. Eu fui tão exigida desde criança para fazer tudo certo, tudo perfeito, tudo ótimo, tudo excelente. Eu chegava em casa com nota 9, você tirou só isso. Aí eu me esforçava, estudava, tirava 10. Fez mais que obrigação. Era o que eu ouvia. Então nunca estava bom, né? Não tinha, nunca estava bom. Eu me esforçava, batalhava, lutava, nunca estava bom. E isso às vezes cria medo em nós. Medo de tentar, medo de experimentar. Outro dia, quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto. Eu postei, não vou lembrar quando agora, mas eu acho que foi na virada do ano, deve ter sido esse ano já, enfim. Postei lá um postzinho, que se não me engano, é do Portal dos Administradores. Eu achei muito bacana, porque
É uma frase do Thomas Edison, né? Não é que ele fracassou, ele não fracassou. Ele só descobriu 10.008 maneiras de não se inventar uma lâmpada. Olha que fofo. Por quê? Porque eu tenho aprendido que não tem nada de mal a gente fracassar. Se você tenta fazer uma determinada coisa e não dá certo, tá tudo bem. Você aprendeu uma maneira de não fazer. Vai lá e faz diferente. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então a gente precisa começar a acordar que muitos dos problemas que a gente tem são criados ou causados ou piorados por essa noção errada que puseram na cabeça da gente, que a gente não dá conta, ou que a gente não merece, ou que a gente, ai, vai fracassar, que horror, o que vão falar, vai todo mundo ficar sabendo. Você não pode se vestir assim, você não pode falar assado, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Sabe cabresto, aquele negócio que botam no burro, bota no gado e bota aquele tapa-olho aqui, que é para você só seguir aquele caminho ali que traçaram para nós, né? Então, toma cuidado com isso. Se eu puder te dar uma dica para a gente encerrar essa primeira live falando sobre problemas, incertezas, né, que a gente está vivendo, lembra que Deus não teve tempo de criar fracassados. Lembra que o Antenor falou? Ele não criou ninguém de segunda classe. Vocês e eu fomos criados por amor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. Certo? Tudo que Deus faz é perfeito. Então, não esquece. Falhou um pouquinho aqui no Face, gente, desculpa. Na minha primeira aula de gestão empresarial, o professor falou assim: se vocês não guardarem nada do que eu falei na aula, se vocês não guardarem nada desse ano e meio de curso que vocês têm aí para frente, guarda a técnica do ONCO, ONCO. Já ouviram isso? ONCO. Sabe o que significa ONCO? ONCO significa oncotô, oncossô e oncovô. Falando num bom mineirês. Se vocês não são mineiro, vou traduzir para vocês. Oncossô é quem é você. Você precisa se reconhecer, reconhecer a sua verdadeira identidade, aquilo que Deus criou você para ser. Primeira coisa que você precisa saber, rápido. Sabe aquela hora que eu falei no comecinho da live? Pega um espelho e tenha coragem de se encarar no espelho. Deixa eu botar o espelho aqui, desculpa, gente, aqui agora, tô vendo os dois. Se encarar no espelho e dizer a verdade para você. Admitir que você tem problema, que você precisa de ajuda. Então, quem eu sou? Né? Quem eu sou? Onde eu tô? Onde eu sou? Depois, onde eu tô? Que lugar você tá? Você está diante de um burburinho de problemas, você está vivendo uma desilusão, desalento, você está procurando emprego há muito tempo, você desistiu de procurar porque você perdeu completamente as esperanças, e aí a sua autoconfiança diminuiu perto do zero, e você não tem mais nem ânimo de sair de casa. Você entrou de repente numa depressão profunda, está com medo dessa doença, está com medo de morte, já ouviu notícias de morte, notícia de muita gente que infelizmente nos deixou, né? Você está com medo de não conseguir recuperar seu negócio, você está com medo de não conseguir pagar suas dívidas, você está com medo porque de repente você está passando por um divórcio terrível e isso está doendo muito, né? Nem sempre os dois estão de acordo, né? Às vezes um quer ir embora, mas o outro queria tentar salvar a relação, salvar o casamento. Então, são problemas, são coisas que acontecem na vida, né? Mas a gente precisa tomar pé da situação. Então, primeiro, descobrir quem é você, qual é a sua verdadeira identidade, não aquilo que você tem sido, aquilo que você era lá atrás, quando você nasceu, antes de começar a ouvir essas crenças limitantes, esses bordões que a família da gente, os professores da escola, outros adultos foram enxertando na cabeça da gente. Os colegas da escola depois ficavam, se você não fizer isso, você não tem coragem, né? Ficavam lá na orelha da gente falando um monte de lixo, né? Tá? E a terceira coisa é onde que eu vou,
traduzindo para o português, tirando do mineirês para o português, é onde você quer chegar. Onde eu quero chegar, onde você quer chegar. Lembra que o Antenor falou na segunda live sobre seus talentos, suas habilidades, aquilo que Deus te deu, aquilo que faz seus olhos brilharem, que quando você faz, você fica mega feliz, e que você pode ser muito bem remunerado para fazer, e sendo bem remunerado, você pode ajudar um monte de gente com seus talentos, lembra? Pois é, estamos juntando tudo aqui, amarrando as pontas, tá? Então, que tal você colocar seus problemas no papel, como a gente falou no começo, tentar escrever pelo menos uma solução para cada um. Se você não conseguir fazer isso sozinho ou sozinha, procura um profissional, procura um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Tente colocar no papel também os seus sonhos, aquilo que você realmente acredita ser a sua missão de vida, aquilo que você quer conquistar em curtíssimo prazo, em médio prazo e a longo prazo. Longo prazo pode ser mais de 10 anos, acima de 10 anos. Se você não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda de um profissional. Eu tenho que dizer para você que tem jeito, tá bom? E se eu puder deixar uma última palavra para você, não desanime. Lembre de Josué 1:9, livro de Josué, na Bíblia, tem uma história linda, né, do povo hebreu, e Deus, em determinado momento, fala para Josué, não desanime, seja forte, seja corajoso e não desanime, eu estou com você. Se você confiar em Deus, puser sua confiança em Deus, você consegue. Você consegue sair dessa multidão de problemas que você pode estar vivendo, dessa angústia desesperada, dessa aflição, desse desalento, desse desânimo que você está vivendo. Beleza? Sim? Vamos tentar? Vamos tentar? Não tenha medo, não tenha medo. O amor de Deus, que é perfeito, lança fora todo medo. Então, peça ajuda para Deus, pede ajuda para quem realmente pode te ajudar. Coloca a sua vida, coloca seus problemas diante dele e pede ajuda para um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra e vamos em frente. Não esquece, é bom a gente ter um amigo com quem dividir os problemas, as aflições, com quem a gente possa se abrir, tirar aquela máscara social que a gente foi ensinada, educada a usar e bater um papo reto com essa pessoa de vez em quando, né? Você ajuda ela e ela te ajuda, beleza? Queridos, estamos encerrando a nossa live por aqui. Essa foi a primeira live falando de incertezas, de problemas. A gente continua semana que vem. Semana que vem, nós vamos começar a falar de como resolver os nossos problemas, beleza? Se você gostou da live, deixa um like aí para mim, deixa seus comentários, tanto no Face como no Instagram. E se você perdeu as séries passadas, vai lá na minha página no YouTube, digita Na Sala com a Cris. Faz sua inscrição no canal, deixa seu like ou seu dislike. Se você não gostar, põe dislike, tá tudo bem, você tem todo direito de não gostar, beleza? E me ajuda a divulgar o canal. O objetivo nosso é ter um espaço de bate-papo seguro, confidente, em que a gente possa trocar nossos conhecimentos, nossas dúvidas e obter respostas, né? Respostas para as nossas dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus. Tenha uma semana abençoada por Deus. Se for sair de casa, não esqueçam a máscara, o álcool gel, mantenha o distanciamento social, mesmo que você já tenha tomado a primeira dose da sua vacina, tá? A vacina só faz a cobertura depois da segunda dose, ok? Obrigada, gente. Boa noite, fiquem com Deus.